Cuba sofre um embargo econômico desde os anos 60, já são mais de 60 anos de bloqueio econômico, mas hoje Cuba vive uma das piores das suas crises da história, tá? Os Estados Unidos, no momento, estão com um novo embargo impedindo que os outros países exportem petróleo para Cuba, o que está causando uma enorme crise energética em proporções nunca antes vistas lá. Ela já passou por inúmeros problemas, ainda passa, mas dessa vez é diferente. Como todo mundo sabe, a ilha ela não se desenvolveu como deveria, por causa do bloqueio dos anos 60, principalmente. E isso fez com que a ilha parasse no tempo. Você vê imagens de carros antigos, ruas que parecem ter saído do século passado. Isso fez com que muito da economia cubana fosse focada no turismo. E aí é que vem o efeito perverso que está acontecendo nesse novo bloqueio dos Estados Unidos. O Trump basicamente está sufocando, não tem outra palavra, quer asfixiar a economia cubana a ponto das pessoas morrerem. Não tem como pensar outra coisa. E o que é que está acontecendo? Os turistas estão indo embora. Ninguém quer ficar em um local que não tem luz o tempo inteiro praticamente. Há racionamento de energia elétrica, mas vocês conseguem ver imagens aonde chega de noite e praticamente nenhum lugar de Cuba tem luz. Dito isso, juntando esses apagões, falta de combustível, os voos agora tendo que passar por mais escalas para reabastecer, tá um caos. Tá um caos. O Donald Trump tá conseguindo asfixiar o que não fizeram em 60 anos. Eu acho que ele tá tentando fazer de uma vez agora em meses. Mas a gente tem que entender o contexto disso tudo, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que lá no passado, na longínqua época que ainda existia a União Soviética, Cuba era muito dependente dessa parceria. Pois passando o tempo, a União Soviética cai, essa parceria estratégica é cessada, Cuba passou por um problema muito grande por causa disso. Depois foram surgindo novos aliados, como a China e a Venezuela, que era hoje, até pouco tempo atrás, na verdade, um dos principais locais que enviava petróleo para Cuba. Venezuela, vou falar em Venezuela, a gente tem que lembrar o que aconteceu lá no início do ano. Em janeiro de 2026, se vocês bem se lembram, o Donald Trump invadiu a Venezuela, bombardeou alguns setores lá, né? E sequestrou o Maduro. Sequestrou o Maduro, fez um cerco lá na Venezuela e simplesmente impediu que a Venezuela enviasse petróleo para Cuba. A Venezuela furava esses bloqueios dos Estados Unidos, já que a própria Venezuela também é bloqueada. Não sabemos ao certo como será agora, já que o Trump está fazendo meio que um neocolonialismo, né? Transformando numa nova colônia a Venezuela. E aí, como foi cessado todo tipo de envio para lá, Cuba começou a enfrentar um cerco gigantesco a ponto de ter apagões constantes e escassez de turistas, né? E junto a isso, além de proibir que Venezuela mandasse, Trump também proibiu que qualquer país, independente de qual fosse, mandasse petróleo para Venezuela, a despeito de ser sancionado também, de ser punido de alguma forma. E aí, obviamente, imagine a sua situação se fosse a mesma, né? Sem combustível, sem transporte público, pessoas não podem se locomover mais, ou é a pé, ou é bicicleta, a situação tá complicada. Apesar de ser uma ilha pequena, obviamente, as pessoas precisam percorrer grandes trajetos para ir para trabalho, para ir para escola, faculdade, qualquer coisa. Já tem casos de pessoas abandonando a sua faculdade por causa da crise, que eu espero que seja momentânea, né, e as coisas voltem. Um problema seríssimo que aconteceu é que, como a ilha é quase que toda ela dependente do turismo, todos os empregos associados a isso perderam. Pessoas que trabalhavam com turismo perderam, restaurantes perderam, hotéis fecharam, os turistas não estão chegando mais como estavam antes e já era bem menos do que a gente ouvia falar dos bons tempos do turismo de Cuba. Se você for pegar dados aí, a gente vê que nos últimos 6 anos o número de turistas caiu cerca de 70%, tá? Em 2025, apenas 1,8 milhão de visitantes foram ao país, né? E o motivo vai muito além da economia, como eu já falei. Viajar para lá
vem se tornando difícil, principalmente depois do golpe que o Trump deu na Venezuela, com a ocupação e o sequestro de Maduro. Ficou problemático viajar por questões de querosene de aviação, o combustível está sendo cerceado, há muito problema. Aí numa hora dessa que você vê o quão dependente, não só Cuba, qualquer país é dependente de combustível. Aí aconteceu que muitas companhias aéreas começaram a encerrar as atividades de envio para viagens para Cuba, e quem ia, muitas vezes chegava lá, não tinha hotel. Chegava lá, o hotel estava fechado. Por quê? Porque não tem energia, não tem como manter. E dia após dia, a economia que já sempre foi capenga, né? Não tem como dizer que a economia de Cuba já foi pujante em algum momento. Não foi. E, obviamente, que eu não estou dizendo, não estou aqui atrelando nenhum ao tipo de modo de produção que tem lá, a questão socialista. A questão do embargo, que, como eu já falei, mais de 60 anos condenando a economia a ser uma economia basicamente apenas de turismo. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, saiu a notícia de que o Donald Trump permitiu com que um petroleiro russo chegasse lá para reabastecer parte do petróleo cubano. Não sei se isso agora vai ser uma constante, mas é uma esperança, né? Talvez tenha voltado atrás em definitivo. O Trump é uma pessoa completamente imprevisível, então a gente não sabe se isso foi algo que amanhã ou depois ele vai voltar atrás, né? Tem até o meme, né? Trump usa o sticker out, né? O Trump sempre amarela, o Trump sempre volta atrás. Então a gente não sabe qual é o motivo, a motivação específica dele fazer isso, mas o que temos é notícias, né? O Kremlin comemora que conseguiu enviar ajuda humanitária para Cuba, a questão do petroleiro e tal, um carregamento de 730 mil barris de petróleo, e a gente fica sem saber o que fazer, né? O Trump, obviamente, ele tá fazendo essa e outras coisas, como o que ele fez com a Venezuela, o que ele fez, né, e faz com o Irã até hoje. Então, vamos lembrar aqui que não são qualquer tipo de país, né? A gente tá falando de países que está num bloco econômico atrelado à China, então não é apenas fez porque ele é cara horroroso. Óbvio que ele é um cara horroroso, né? Mas não foi ao Deus dará. Todos esses países que ele tá atacando são países que, de alguma forma, há influência chinesa lá. E aí, obviamente, ele quer diminuir a influência chinesa no mundo, já que os Estados Unidos, enquanto império, há um bom tempo está ruindo. Então quer dizer que o império vai acabar amanhã? Não vai acabar amanhã, não vai acabar tão cedo, talvez a gente morra e não veja, mas algo que está para acabar, a não ser que os Estados Unidos vá muito além do que ele está fazendo, né? É que a economia da China vai ultrapassar dentro em breve a dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, obviamente, não quer perder, não quer passar, não quer perder de forma nenhuma nenhum tipo de hegemonia, nem econômica, nem de influência, nem militar, nem nada. Então, o que o Trump usa como arma é a arma de pressionar países cuja influência está sobre a China e pressionar, destruir. É uma pessoa completamente sem escrúpulos, né? E aí a gente vê essa tragédia humanitária acontecendo em tantos países, né? E olha que tá só começando, já que ele tem aí uns bons anos como presidente dos Estados Unidos. E vamos ver o que acontece, né? Bem, espero que vocês fiquem bem, curtam esse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva. Hype para me ajudar. Considere ser membro para receber conteúdos exclusivos e até o próximo vídeo.